A palavra sagrada para o reavivamento matinal. Isaías capítulo 57, versículo 15. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Romanos capítulo 1, versículo 9. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma forte voz, como de trombeta. Jó estava sofrendo e os seus 3 amigos vieram confortá-lo. Eliú também estava lá para ajudar na situação. Porém, essas pessoas religiosas não oraram por Jó, nem tiveram comunhão umas com as outras, exercitando seu espírito para receberem determinada porção de suprimento espiritual. Isso as teria ajudado a descobrir o verdadeiro propósito de Deus ao lidar com Jó. Elas falaram sobre Deus e também se referiram ao seu espírito, mas em todos os seus debates não há nenhuma pista de que tenham exercitado o espírito. Antes, exercitaram a mente, procurando palavras dos céus, do ar, das aves no ar, das bestas na terra e dos peixes no mar, para compor suas poesias. Leitura de hoje. Para termos os grupos vitais hoje, temos de ser advertidos por essas conversas. O grupo que vemos no livro de Jó é um exemplo negativo, um exemplo do tipo de grupo que não devemos ter na vida da igreja hoje. Quando nos reunimos nos grupos vitais, a primeira coisa que devemos fazer é orar. Os grupos vitais são grupos de oração vital. Nos grupos vitais, aprenda a não fazer orações velhas com termos velhos, orações segundo a sua tradição. Aprenda sempre a fazer orações novas e frescas. Tente exercitar seu espírito, porque o próprio Deus, nosso Deus presente, nosso Deus hoje, está em nosso espírito com todo o seu suprimento abundante. Assim, quando for aos grupos vitais, você deve permanecer em seu espírito e deve exercitar o seu espírito. Em seu espírito, aprenderá alguns termos e expressões novas. Você pode fazer isso porque tem o Deus triuno como espírito consumado em seu espírito. Os grupos são vitais nestes 2 espíritos. Atos, Apocalipse, aborda a questão do Espírito Divino que está agora em nosso espírito para se tornar um só espírito. Deus se move no homem e o homem se move em Deus nesses 2 espíritos. Portanto, quando for aos grupos vitais, você deve voltar-se ao espírito, permanecer no espírito e exercitá-lo. Não venha aos grupos vitais falar de maneira natural, ainda que de forma muito íntima. Isso mata os grupos. Em vez disso, exercite seu espírito para louvar a Deus, ou cantar uma estrofe ou algumas linhas de um hino. Esse tipo de louvar e cantar desperta o espírito dos que estão no grupo vital. Então, todos em seguida irão orar. Depois da oração, devemos ter comunhão em nosso espírito, exercitando nosso espírito. Não devemos falar a respeito de um santo que está doente com palavras comuns, mas com palavras do Espírito todo inclusivo que dá a vida.
Tente introduzir o grupo nos dois espíritos. Isso fará uma grande diferença. E isso ajudará a lançar o fundamento para o grupo vital se mover nos dois espíritos. Além disso, quando visitar outros, em sua casa, na casa deles ou no local de reunião, exercite seu espírito. Aprenda a tocar o espírito divino em seu espírito. Essa é a vida cristã. E essa também deve ser a obra cristã. Esse é o mover de Deus no homem. E o mover do homem em Deus para levar a cabo a economia de Deus, seu plano acerca de Cristo com seu corpo. Estamos na terra para isso. E por isso devemos viver pelos dois espíritos, devemos seguir os dois espíritos e devemos fazer tudo segundo os dois espíritos. O caminho para ser tal pessoa é muito simples. O caminho é estar em nosso espírito. Todos nós temos de aprender com João a estar em nosso espírito para ver a visão e desfrutar o Senhor, desfrutar o corpo e desfrutar o falar do Espírito às igrejas.